Olá pessoal, boa noite. Já estamos ao vivo. Vamos para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre as 3 colheitas, ok? Então vamos começar enquanto o pessoal chega, enquanto o Instagram vai avisando todo mundo. Já vamos começar aí dizendo da onde você está nos assistindo, de qual cidade você está nos assistindo, de qual estado você está nos assistindo, ou de qual país você está nos assistindo. Diga aí, deixa eu saber. E vai aproveitando aí, vai colocando aí, ó, seu dedinho nesse aviãozinho aí que tem aí. Clica com o seu dedinho aí, manda essa live aí para mais 3, 4, 5 pessoas aí, que a gente pode multiplicar esse público. Vai batendo o dedo nesse coraçãozinho também para que essa live se torne relevante e o Instagram comece a distribuí-la, ou seja, para o maior número de pessoas possível. Eu vou começar aqui deixando uma bênção para quem é de Campinas, Matão, São Paulo, Osasco, ok? Escada, Pernambuco, Volta Redonda no Rio de Janeiro, Osasco, São Paulo, Nova Iguaçu, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, São Miguel Paulista, Deus abençoe São Miguel Paulista, todo mundo tá aí, Valença, Bahia, Deus abençoe Varginha, Minas Gerais, Florianópolis, Santa Catarina, aqui pertinho de mim, né? Eu estou em Balneário Camboriú. Olha aí, Goiânia, Goiás, Yasmin, Thiago Lobos, Deus abençoe. Juara, Mato Grosso, Blumenau, Santa Catarina, Brasília, Boston, Estados Unidos. Aí, ó, mais gente de Goiânia, Goiás, Americana, São Paulo, Salvador, Bahia. Tem gente do Brasil inteiro aí já chegando. Vai compartilhando aí, compartilha essa live aí. Itu, São Paulo. Bate o dedo aí nesse aviãozinho, bate o seu dedo aí nesse aviãozinho e mande aí para o maior número de pessoas possível, seus amigos, seus colegas. Vai mandando aí, vai mandando. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, ó, Jaboatão, Jaboatão, Pernambuco, Cuiabá, Mato Grosso, Foz do Iguaçu. Olha aí, ó, até que enfim alguém de Carapicuíba, alguém de Cuiabá, Mato Grosso, São Paulo, Recife. Olha aí. Giruá, Rio Grande do Sul, é isso? Foz do Iguaçu, São Luís do Maranhão, gente, Manaus, tem Brasil inteiro aqui, tem gente de outros países também, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, bastante gente de Nova Iguaçu, um beijão para Nova Iguaçu, um beijão para o Rio de Janeiro, um beijão para todos aí de Nova Iguaçu, Novo Horizonte, São Paulo, Piauí, isso aí, que bênção, vai mandando aí, vai compartilhando, vai enviando para todo mundo aí, vamos compartilhar essa live de hoje. Eu já estou aqui com o meu chazinho preparado, ok? E nós vamos começar a nossa live de hoje aí. Osasco, Vitória da Conquista, Ubatuba, tem gente do Brasil inteiro, Brasília, DF, que isso, Deus abençoe Brasília, Deus abençoe o DF, ok? Olha, bastante gente de Brasília, bastante gente do DF, Alagoas, Deus abençoe Alagoas, terra boa, hein? Alcântara, Barra Mansa, Rio de Janeiro, tem gente do Brasil inteiro. Bora lá, toca com o seu dedo aí nesse aviãozinho, ok? Vai enviando essa live aí para o máximo de pessoas que você conseguir, vai enviando, ok? Zorteia, Santa Catarina, Londrina, no Paraná, Charqueadas, Fortaleza, Teresina, Piauí, Paraupebas, Pará, olha aí, tem gente de tudo quanto é canto. Bora aí, gente, vamos tornar a live relevante? Bate com o seu dedo nesse coraçãozinho aí. Se todo mundo apertar esse coraçãozinho, ok? A live vai se tornando relevante. E o Instagram vai alertando os nossos seguidores, vai avisando. Porque o Instagram é que escolhe para quem que ele manda, para quantas pessoas manda, qual é a porcentagem de pessoas que eles mandam, né? Eles alertam. E eles vão alertar quanto mais relevante essa live se tornar, mais eles vão alertar. Então, se você clicar no aviãozinho e começar a mandar isso para os seus amigos, ok? O Instagram vai entender que isso está relevante, está tão relevante que você está enviando para alguém, que você está enviando para os seus amigos. E o Instagram vai começar a avisar mais pessoas de que nós estamos ao vivo, tá bom? De que nós vamos aqui falar. Sair Akel, meu amigo aí de Argentina, Deus abençoe da Argentina, desde a Argentina, ok? Em Chascomús, Argentina, Buenos Aires, lá, né, região de Buenos Aires. Deus abençoe aí, Sair, Deus abençoe. Franca, São Paulo, Deus abençoe todo mundo de Franca. Franca tá mais que abençoado. Três Marias, Minas Gerais, Deus abençoe Três Marias. Eu já estive em Três Marias por um tempo, quando eu era criança, minha mãe morou aí, eu morei aí em Três Marias. Olha pra você ver que coisa, né, coincidência. Deus abençoe vocês aí.
Deus abençoe. Eu saí de Três Marias, acho que bem criancinha. Morei aí algum tempo, eu não sei quanto tempo, mas minha mãe sabe dizer. Eu morei em Três Marias. Serrana, São Paulo, né? Em Três Marias que tem as lagoas, não é isso? Um monte de lagoa, acho que da usina. Maceió, Lagoas, olha aí. Escola do Reino, Clube Internacional, isso aí, gente. Vitória, Espírito Santo. Bora lá, eu vou tirar os comentários agora, vamos começar a nossa live, tá bom? Eu vou tirar os comentários. Itajaí, a mamãe aí, ó. Minha mamãe tá aí também, ao vivo com a gente. Um beijo, mamãe. Tá em Itajaí. Bora lá, eu vou tirar os comentários agora, nós vamos começar aí a nossa live. Tá bom? Sobre as três colheitas. Então, não para de bater o dedo nesse coraçãozinho para essa live se tornar relevante. No Instagram avisar o maior número de pessoas. Toque com o seu dedo nesse aviãozinho, mande para 2, 3 amigos aí. Se você quiser, mande para 10, para 50. Só você marcando assim, você manda para todo mundo de uma vez só. Ok? Essa live vai se tornando relevante, vai entrando mais pessoas e vai ficando abençoadíssima. Tá? Nós vamos começar a nossa live de hoje por um texto poderosíssimo que está em Mateus capítulo 13, então já corra para lá, Mateus capítulo 13. Se você tem a Bíblia aí, tome a sua Bíblia, ok? Comigo em Mateus no capítulo 13. O capítulo 13 de Mateus, nesse capítulo, nesse único capítulo, nós temos 7 parábolas acerca do reino de Deus, ok? 7 parábolas acerca do reino de Deus. São 7. Em um só capítulo nós temos 7 parábolas acerca do reino de Deus. Nosso tema hoje é as 3 colheitas. Então já vai anotando aí. Quem tem marca-texto, pega o seu marca-texto. Eu já carrego um monte de marca-texto uma vez, porque para não perder. Caneta, eu sempre gosto desse tipo de caneta aqui, ó. Porque se você escreve na Bíblia com aquela caneta Bic normal, com o tempo, aquela tinta solta da Bíblia e você perde a marcação. Então essas canetas de tinta aqui são sempre melhor. E o marca-texto sempre de cera, não de tinta. Por quê? Porque não atravessa a página da Bíblia para o outro lado. Ok? Então caneta na mão, marca-texto na mão. Nós vamos abrir aí em Mateus no capítulo 13. Vamos ler a partir do verso de número 1. Mateus capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Ok? Bora lá. Todo mundo com a Bíblia na mão? Todo mundo preparado? Todo mundo com a Bíblia na mão? Todo mundo preparado? Se você não tem a Bíblia aí de papel, assim, ó, como a minha física, abre a sua Bíblia online. Aí. Prepare a sua Bíblia online. Quer dizer também que em breve, ok? Talvez ainda esse semestre, nós vamos lançar aí um desafio poderoso, que é o desafio Sabedoria de Salomão, e nós vamos separar alguns dias, ainda nesse semestre, para estudar todo o livro de Provérbios, ok? E estudar a sabedoria de um dos homens mais sábios que já existiu na Terra, ou seja, é o homem mais sábio que existiu, que pisou essa terra depois de Jesus Cristo, ok? Depois de Jesus Cristo, o homem mais sábio que pisou nessa terra foi Salomão, e nós vamos estudar 100% da sabedoria de Salomão em Provérbios. Então fique ligado aí, para quando começar então a falar sobre esse desafio, você já saber do que se trata, desafio Sabedoria de Salomão, e você entrar nele. Bora lá! Outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o intuito aqui não é dizer que aquilo que você aprendeu sobre escatologia, ou sobre o fim dos tempos, ou sobre a volta de Jesus, esteja errado. Não quero aqui que você entenda que aquilo que você já aprendeu está errado. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo é te dar uma visão um pouco mais ampla e uma visão um pouco mais precisa dentro da perspectiva que o Senhor tem nos dado, ok? Então o intuito aqui não é dizer que o que você aprendeu está errado, que o que você aprendeu na sua igreja não está certo. Não é nada disso. Honre os teus pastores, honre os teus líderes, honre as pessoas que te trouxeram no conhecimento até aqui, ok? Mas esteja aberto para aprender mais, para conhecer mais, para avançar no conhecimento, ou pelo menos para se fazer perguntas. Eu sei que a religião é contrário ao questionamento, mas nós também sabemos que o saber se constrói por meio de perguntas. Aliás, a didática de Deus, a dinâmica de Deus para ensinar é fazer perguntas.
Ou seja, quando Deus pergunta para Adão, lá no Jardim do Éden, onde está, Deus já está querendo ensinar. Deus ensina fazendo perguntas. Aliás, pessoas inteligentes fazem perguntas e as pessoas tolas tentam dar respostas, ok? As pessoas inteligentes fazem perguntas e o tolo tenta dar resposta. Está escrito em Provérbios de Salomão que o sábio faz pergunta e o tolo é que tenta responder apressuradamente. Então guarde isso no seu coração aí. Então nosso objetivo aqui é ter um olhar novo, uma nova perspectiva, ok? É fazer perguntas, é nos questionarmos acerca das coisas que nós já sabemos, ok? Isso é sábio, isso é prudente, mas isso é óbvio, não agrada a religião. Todo religioso que tiver aí vai ficar muito, muito irritado quando nós fizermos perguntas, quando nós levantarmos questionamentos, ou quando nós falarmos de algo novo, porque o religioso gosta de tudo velho. O que é a religião? Religião é a repetição de processos que nunca dão resultado, que nós só realizamos porque quando nós chegamos já era assim. Eu vou dizer de novo. Anote aí. O que é religião? Anote aí para depois você compartilhar nos seus stories, ok? Religião é a repetição de processos que nunca dão resultado, porque quando você chegou já era assim. Mas olha o que diz o texto. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, dessa maneira: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Eu amo. Se você também ama, presta atenção, não é necessário que Deus nos ame. É necessário que nós o amemos. Eu o amo. Se você o ama, o que ele preparou para quem ama ele é coisas que os olhos não viram e o ouvido não ouviu. Aquilo que os olhos viram e os ouvidos ouviram não é o que Deus preparou para nós. Mas qual é o critério de um religioso para dizer que uma coisa não é de Deus? O religioso sempre vai alegar que uma coisa não é de Deus, ele vai gritar histericamente, né, cheio de mimimi, igual um crente Nutella, ele vai gritar heresia, ok? Quando aquilo que ele está vendo ou está ouvindo, ele nunca viu ou nunca ouviu. Olha o critério de um religioso para dizer que algo não é de Deus. Por que não é de Deus? Ele fala, isso aí não é de Deus não. Você pergunta, por que não é de Deus? Aí ele diz, nunca vi, nunca ouvi isso. Mas está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, não se feche para as novidades de Deus. Aliás, no tempo em que os filhos de Israel ficaram no deserto, durante 40 anos lá no deserto, eles ficaram comendo repetitivamente. Era todos os dias, religiosamente, o maná caía do céu e eles tinham que colher o maná todos os dias e comerem. Mas quando eles cruzaram o Jordão e entraram na terra boa, na boa terra, na terra de Canaã, olha o que a Bíblia diz: cessou o maná e eles comeram das novidades da terra. O deserto da religião não te deixa experimentar as novidades da terra. Eu vou dizer de novo. O deserto da religião não te deixa experimentar as novidades da boa terra. Mas Deus tem para você as novidades da boa terra. Então todo religioso, nessa live vai ficar possuído, endemoniado, revoltado. Por quê? Porque Deus vai trazer para nós as novidades da boa terra. E gente religiosa não gosta de coisas novas, eles gostam de processo repetitivo. Então, são os crentes maná no deserto, né? Repetindo a mesma comida todo dia. O nome disso é religião, né? A última vez para você anotar, se anotar, anotou, não anotar, vai perder. Religião, o que é? Repetição de processos que nunca dão resultado, que você só faz porque quando você chegou já era assim, ok? Então você repete o processo. Mas Deus tem preparado para nós as novidades da terra, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, que Deus tem preparado para nós. Então tudo começa aqui nessa parábola do semeador. As 3 colheitas, elas estão ligadas ao reino de Deus e elas estão intimamente ligadas ao reino de Deus. Eu vou falar disso, são 3 colheitas e essas 3 colheitas estão intimamente ligadas ao reino de Deus. Então tudo começa aqui quando o semeador vem para semear o reino na terra. Ou seja, antes desse dia, o reino de Deus,
ainda não havia sido plantado na terra. Antes de que momento? Antes de Jesus começar a pregar a mensagem do reino, ok? Em Mateus, no capítulo 4 e verso 17. João Batista anunciou que o reino estava próximo, mas o semeador que vem plantar o reino na terra é Cristo. E nós vamos ler aqui nessa parábola do semeador exatamente sobre isso. Está escrito aqui assim, ó, verso 1. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam a ele, de modo que, entrando num barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. Ok? Então esse Jesus que estava no céu, ok? E esse Jesus Cristo que estava no céu, o Filho de Deus, que era um mistério oculto, encarnou. E na sua encarnação, o mistério foi revelado aos homens. Ok? Por isso que Gabriel chegou e disse: salve, agraciada, você vai dar à luz a um menino, falando com Maria, e esse menino vai ser o Salvador, o Messias, ele vai ser chamado Filho de Deus. Então, o mistério foi revelado na encarnação. Bora lá? Verso 4. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Ou seja, se você já viu alguém plantando, você sabe que eles fazem um caminho de covas, ok? Fazem um caminho, eles enchem um saco. Quem planta manualmente, né? Eles enchem um saco com semente e eles vão lançando a semente no solo com a mão e geralmente fechando com o pé, para não ter que agachar, fechar a cova, levantar, jogar na outra, agachar. Então eles lançam com a mão a semente e fecham com a cova. Quando essa semente bate no solo e quica e cai para fora da cova, quem está plantando não para recolher só aquela semente, porque isso daria muito trabalho no caminho todo de covas ali, naquele caminho todo. Então ele simplesmente joga outra no lugar daquela, fecha a cova e aquela semente fica à beira do caminho, desprotegida. O que acontece? Vem as aves do céu e pega a semente que está desprotegida, que está desguarnecida porque não foi coberta com a terra, então está à beira do caminho e é devorada pelas aves do céu. Verso 5. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, visto não ter profunda raiz, ou seja, não ter terra profunda, a raiz não aprofundou. Como havia pouca terra, ela brotou, mas não tinha raízes profundas. Verso 6. Saindo, porém, o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou. Vê? Queimou, porque não tinha raiz, secou. Verso 7. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram a plantinha e essa morreu. Outra parte caiu em boa terra e deu fruto. Olha isso. O que cai na boa terra dá fruto. Então, parte da semente caíram à beira do caminho, parte da semente caíram em pedras, parte da semente caíram entre espinhos, parte das sementes caíram em uma boa terra. E deu fruto. Uma a 100, outra a 60 e outra a 30 por 1. E aí Jesus vai dizer algo aqui no verso 9 que é curioso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, ele não estava pregando, ele não estava falando para um bando de surdo. O que ele está dizendo é, quem tiver ouvidos para ouvir, quem for capaz de ouvir com o ouvido espiritual, quem for capaz de ouvir pelo Espírito, ouça e compreenda. Aproximando-se os discípulos, verso 10, perguntaram-lhe, por que falas em parábolas? E ele respondendo disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não é concedido. Quem é esses vós e quem são eles? Ok? Vós, os discípulos, a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Com quem ele falava? Com os discípulos. A eles, a multidão, isso não é concedido. Então a primeira coisa que nós temos que pontuar aqui é, o reino do céu tem mistérios. O reino do céu tem segredos. Mistérios aqui são segredos. E esses mistérios
não são revelados a todos, só são revelados aos discípulos. As multidões não podem ter acesso aos mistérios do reino dos céus. Só os discípulos podem ter acesso aos mistérios do reino, aos segredos do reino dos céus. Então essa é a primeira coisa aqui que você precisa atentar. Ok? Aquele que tem, verso 12, lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, essa é a multidão. Vendo não vê, ouvindo não ouve, e nem compreendem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ao ouvir, ouvireis, mas de modo nenhum entendereis. Vendo, vereis, mas de modo nenhum percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, em outra tradução, o coração desse povo está gordo, e com os ouvidos pesados, ouviram de forma pesada, pesadamente, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, verso 18, ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Ele vai explicar, ele vai revelar o que essa parábola diz, o que isso realmente quer dizer, do que nós realmente estamos falando. Ele vai revelar agora. Verso 19, preste muita atenção na revelação. O próprio Jesus vai interpretar a parábola que ele mesmo citou. De novo, o próprio Senhor Jesus vai interpretar a palavra que ele mesmo deu, a parábola que ele mesmo compartilhou. Olha o verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, ou todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então entenda, olha isso. A sementezinha que caiu à beira do caminho e que ficou desguarnecida porque não foi coberta com a terra, ok? Na verdade, é a palavra do reino. A semente é a palavra do reino. Ou seja, o reino de Deus está sendo plantado, o reino dos céus está sendo plantado. Onde? No coração do homem. Olhe bem, a beirada é o coração do homem. Então Jesus veio como um bom semeador para plantar o reino de Deus no coração dos homens. Olha isso. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata aquilo que lhe foi semeado no coração. Então o coração é a terra aonde Jesus planta nos homens o reino dos céus, o reino de Deus. Esse é o que foi semeado à beira do caminho, que as aves vieram e comeram. As aves, na verdade, é o maligno. Põe entre parênteses aí, o maligno. As aves do céu, representadas, ou são uma representação do maligno. O maligno é representado nas aves do céu. Então, a semente é a palavra do reino, a terra é o coração do homem, ok? E as aves do céu é o maligno. Mas aqui o que eu quero te chamar a atenção é por fato de que Jesus é o semeador. Ele é quem planta. Se é ele que planta, no final deve ser ele quem colhe. Jesus é o semeador e é ele também que vai fazer a colheita. Ok? Então, aqui está muito claro. E o que ele está plantando? Ele está plantando o reino dos céus no coração dos homens. E qual é a colheita? O próprio homem. O próprio homem é a colheita. Nós somos a lavoura de Deus. Ok? Nós somos cooperadores de Deus e nós somos lavoura de Deus. Quero te mostrar um versículo aqui muito legal que vai poder entender. Deixa eu pegar ele aqui.
Se você tem a Bíblia, já vai abrindo comigo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Porque somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Então observe, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, que nós somos lavouras de Deus, que o povo de Deus é lavoura de Deus. Ou seja, Jesus veio plantar uma semente que é o reino de Deus e nós somos a lavoura de Deus. Então dessa lavoura é que Deus vai colher. Agora vamos para Apocalipse 14, que é o nosso texto e é onde começa então a nossa live de hoje, a nossa mensagem da live de hoje, que é as 3 colheitas de Apocalipse 14. Anote tudo aí, guarde tudo no seu coração, porque agora você já entendeu que nós somos a lavoura de Deus e que a terra onde o Senhor Jesus plantou a semente do reino é o coração do homem e nós somos o fruto que o Senhor Jesus vai colher. E por que são 3 colheitas? Porque são 3 colheitas. Tradicionalmente, lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que as colheitas eram divididas em 3 partes. A primeira parte era chamada as primícias, ok? Essa era os primeiros frutos que amadureciam na colheita, eles eram cortados e eram primícias. E eles não eram levados para o celeiro de quem colhia. Esses feixes chamados de a primícia, eles eram levados para o templo de Deus. Então eles tinham um lugar para chegar, que era o templo de Deus, ok? O restante da colheita era levado para os celeiros. Mas entre as primícias e a colheita, tinha ainda a colheita da respiga. Ou seja, dos ramos maduros da primícia, alguns ramos foram deixados para trás. Então alguém vinha atrás colhendo esses ramos que foram deixados para trás. E o nome é respiga. Então nós temos a primícia, a respiga e o restante da colheita. Então são 3 colheitas. Primeiro a colheita das primícias, que são levadas para o templo de Deus. A colheita da respiga, ok? Que é dedicada também a Deus. E depois nós temos a colheita final, que é a grande colheita, ou a colheita, o restante da colheita. Aqui em Apocalipse 14, verso 1, nós temos o texto que começa assim. Então olhei, e eis um cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam nas suas testas o seu nome e o nome de seu pai. 144.000 aqui é um número que fala de completude das coisas que Deus faz no céu. 144.000 aqui é 12 vezes 12 vezes 1000. Esse número, ele é tirado lá de Apocalipse capítulo 7, ok? Quando vai falar dos judeus, dos 144.000, e vai dar lá 12.000 de cada tribo, dando 12.000 vezes 12, ou 12 vezes 12 vezes 1000, ok? Dá 144.000. Esse número aqui é simbólico, ele é alegórico, ele não é um número literal, é um número que fala da completude das coisas que Deus faz no céu. Então, esse é um número que fala de completude. Então, vi 144.000 que traziam nas suas testas, contrapondo-se àqueles que servem ao anticristo, que carregam na testa e na mão direita a sua marca. Aqui, os santos do Senhor, eles têm nas testas o nome do Senhor e o nome de seu Pai. Ok? Isso aqui é muito interessante. Verso 2. Ouvi a voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. E a voz que ouvi era como a voz e o som de arpista que tocavam suas harpas, de arpistas que tocavam suas harpas. Verso 3. E cantavam um cântico novo diante do trono, e dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico. Detalhe, os nossos cânticos estão ligados à nossa experiência. Por que ninguém podia aprender o cântico que essas pessoas cantavam?
porque ninguém viveu a mesma experiência que elas. Eu sei que ultimamente os cânticos na igreja, eles estão meio sem pé, sem cabeça, ok? Mas se você olhar para os cânticos antigos da igreja, todos os nossos cânticos estão ligados à nossa experiência. Por isso que o ímpio, às vezes, não consegue entender as nossas canções, os nossos hinos. Porque os nossos hinos, as nossas canções, elas estão ligadas à nossa experiência. Esses 144 mil aqui, eles tiveram uma experiência única, que mais ninguém viveu. E com base nessa experiência nasceu um cântico. E por que ninguém mais pode aprender? Porque ninguém entrou na mesma experiência que eles entraram. Ok? Então vamos lá. Eles estão cantando um cântico que ninguém podia aprender, verso 3, a não ser os 144 mil que foram comprados da terra. Veja bem, eles estiveram na terra, eles não estão mais na terra, eles foram comprados da terra. Então aquele Monte Sião que nós vimos nos versículos anteriores, no verso 1, aquele Monte Sião não é um monte na terra, não é Sinai. Não confunda esse monte com o Monte Sinai. Não é um Monte Sinai, um monte palpável, né, que acendeu em chamas. Não é Sinai, é Sião. Esse monte está no céu, ele não está na terra, ok? E esses que estão aí no Monte Sião, eles foram comprados da terra. Ou seja, eles já não estão mais na terra. Eles foram comprados da terra. Já não estão mais na terra. Então esse Monte Sião é um monte celestial. Não confunda também com o Monte Sião que está em Jerusalém. Não confunda com o Sinai, ok? Que está na península do Sinai. E não confunda com o Sião que está em Jerusalém. Nós estamos falando de um Monte Sião celestial. Esses aí não estão mais na terra. Eles foram comprados da terra. Estes são aqueles que não se macularam com mulheres porque são virgens. Isso aqui está falando que eles não se envolveram com paganismo, eles não se envolveram com idolatria. Depois nós podemos estudar sobre isso aí, sobre a virgindade desses 145. Isso aqui também não é literal, essa linguagem é simbólica. Não se envolveram com a prostituta, que diz aqui em Apocalipse, e nem se envolveram com as filhas da prostituta. Então eles são virgens, ok? Não se envolveram com falsas religiões, não se envolveram com ídolos, não se envolveram com a idolatria. Eles são virgens porque não se contaminaram. Estes são aqueles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Lembre-se que quando João batizou Jesus, 2 dos discípulos de João seguiram a Jesus. O próprio João Batista não seguiu, mas 2 discípulos seguiram. Então, a exemplo desses discípulos, existiam algumas pessoas na terra, ou existem algumas pessoas na terra, que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá, ok? Então, essas pessoas foram levadas como primícias para Deus. Vamos ler aqui o texto e você vai entender isso aqui. Ó, estes foram comprados dentre os homens, eles já não estão mais na terra e agora não estão mais entre os homens. Eles estavam entre os homens, mas não estão entre os homens mais porque foram comprados da terra como primícias para Deus e para o Cordeiro. De novo, foram comprados para Deus como primícias, ok? Para Deus e para o Cordeiro. O que são as primícias? Vamos lá. Levítico capítulo 23, eu estou com a Bíblia aqui, já vou abrir para você. Levítico capítulo 23, verso 10 e 11. Vamos entender o que são as primícias. Levítico 23, verso 10 e 11. Encontramos, vamos lá. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que hei de vos dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis a mim o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, ou seja, no domingo, o sacerdote moverá o molho. Então aqui nós temos um primeiro texto falando sobre as primícias. Mas em Êxodo, no capítulo 23, bora lá. Êxodo, no capítulo 23, nós temos outro texto que fala também sobre as primícias.
Êxodo capítulo 23, verso 19. Olha aqui, vou até marcar aqui com o meu marca-texto, que eu estou abrindo aqui agora. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então observe, qual é o destino das primícias? Não é o celeiro de quem planta. O destino da primícia é a casa do Senhor nosso Deus, é o santuário de Deus, é para o sacerdote de Deus. Esse é o destino. Se leva ao santuário de Deus para que o sacerdote possa mover o molho das primícias no sábado, ok? Então, entenda isso. As primícias são a primeira parte de uma colheita. O que determina que qual fruto é a primícia? A primícia é aquele fruto que amadurece primeiro. Então, a nossa tirada da terra, nossa saída da terra, no advento da volta de Jesus, vai depender, quem vai primeiro, quem vai depois, vai depender do amadurecimento. Quem amadurece primeiro, deixa a terra primeiro. Quem amadurece depois, deixa a terra por último. Então, entenda isso. A primícia são os primeiros frutos a amadurecerem. E eles são um molho. Um molho. Ok? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o texto diz que Jesus é a primícia. Ou seja, Jesus é a primícia dos que morreram. Ou seja, Jesus é o primeiro dos que morreram a ressuscitar para Deus. Outras pessoas ressuscitaram, mas não ressuscitaram para a eternidade, não ressuscitaram para Deus. Jesus é o primeiro a ressuscitar para Deus. Aliás, em João 21, diz que quando Jesus ressuscita, lá no jardim da túmula, uma mulher tenta tocá-lo, Maria Madalena. E ele diz, não me toque, porque ainda não fui para meu Pai. Ou seja, não profane a primícia. Mas se Jesus é a primícia, e a primícia é um molho, então Jesus não pode ser levado sozinho. Por isso, quando Jesus ressuscitou, muitos dos santos do passado ressuscitaram com ele, para compor um primeiro molho da primícia, ok? Que é um molho cerimonial, que é esse que o sacerdote move. E depois nós temos a oferta das primícias, que é o homer, é a medida que é levado também à casa de Deus, que são essas primícias aqui do capítulo 14 de Apocalipse. Então aqui no capítulo 14 de Apocalipse, nós temos a primícia, a oferta de primícia. Essas primícias são as pessoas que levaram uma vida que agradou a Deus. Diferente do filho varão, as primícias vivem para agradar a Deus. O filho varão nasceu para derrotar Satanás, mas as primícias nasceram para agradar a Deus. Quem é o filho varão? Apocalipse capítulo 12, verso 5, diz que a mulher vestida de sol, que tinha luz debaixo do pé, uma coroa de ouro com 12 estrelas, ela deu à luz a um filho homem. A mulher que Deus falou em Gênesis no capítulo 3, verso 15, que esmagaria a cabeça da serpente, que Satanás pensou que era Maria, na verdade é uma mulher corporativa. Ou seja, essa mulher é uma mulher mística, é o corpo de Cristo, é a igreja. Essa é a mulher que deu à luz a um filho. E a igreja ali dá à luz a um filho varão, a um filho homem. E esse filho homem é que vence Satanás. Esse filho homem, ele é arrebatado também para Deus e para o seu trono. Então veja bem, o destino do filho varão é o trono. E o filho varão é aquele que luta e vence Satanás. Mas as primícias são aqueles que levaram uma vida que agradavam a Deus, que agradou a Deus. O papel das primícias é agradar a Deus. Eles exalaram um perfume, um cheiro suave, e agradou a Deus. E porque eles viveram uma vida que agradou a Deus, eles amadureceram primeiro do que o restante da colheita. Então eles foram cortados e levados como ofertas de primícias para o templo de Deus, para o santuário de Deus. Por isso que essas primícias são vistas aqui no verso 1 sobre o Monte Sião.
Diferente do lugar para onde foram o filho varão. O filho varão, todas aquelas pessoas que compõem o filho varão, foram levados para Deus e para o seu trono. Mas as primícias são levadas para o santuário de Deus. Por isso que eles estão no Sião e vão subir o monte para o santuário de Deus que está no cume do monte. Assim como em Jerusalém, o santuário de Deus está sob o lugar de entregar a oferta do santuário de Deus está sob o cume do monte Moriá. No céu está sob o cume do monte Sião. E eles estão subindo o monte Sião para chegar diante de Deus como primícias. Ok? Ao meu ver, as primícias serão aqueles que estarão vivos no momento do rapto. Ok? Eles vão estar vivos. Eles viveram uma vida que agrada a Deus de uma tal maneira que o Senhor vai raptá-los da terra ainda em vida. Ok? E o filho varão são aqueles que venceram a Satanás na sua vida, mas morreram. Ok? E eles venceram a Satanás e morreram. Eles vão ressuscitar. E eles vão ser levados também para Deus antes dos demais. Ok? Eles fazem parte daqueles que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Que existe mais de uma ressurreição. Aliás, existem várias ressurreições aqui em Apocalipse, né? Existe essa primeira ressurreição, depois tem a ressurreição para o arrebatamento, na volta de Cristo, e depois ainda tem a ressurreição para o juízo final, e nesse ínterim nós temos ainda a ressurreição das duas testemunhas que vão ressuscitar, né, na grande tribulação. No meio do segundo ano, no meio do segundo período dos 7 anos, aí, no meio dos 3 anos e meio da segunda parte aí da tribulação, os 42 meses, ou os 1.260 dias, né? Ou os 3 anos e meio finais aí da grande tribulação, quando essas duas testemunhas vão ser mortas, mas depois de 3 dias vão ressuscitar. Ok? Então, as primícias aqui é a primeira colheita. Vamos continuar lendo o texto para a gente achar, então, a segunda colheita de Apocalipse 14. Então, a primeira colheita de Apocalipse 14 é a colheita das primícias, aqueles que viveram uma vida que agrada a Deus. Está escrito assim, ó: 2 estarão no moinho, um será tomado e outro deixado. 2 estarão no moinho, moendo. 2 estarão no campo, trabalhando. Um será tomado, outro será deixado. O que isso quer dizer? Eles estão no mesmo lugar, estão fazendo a mesma coisa, mas um é levado e o outro deixado. Se estão no mesmo lugar, estão fazendo a mesma obra, por que um é tomado e outro deixado? Por causa da intenção do coração. Não basta fazer coisas para Deus, tem que fazer com a motivação correta. E por causa da motivação errada, muita gente não agrada a Deus naquilo que faz. Porque apesar de fazer a coisa certa, faz com a motivação errada. Então creio eu, tá? Acredito eu, que essas pessoas que fazem com a motivação errada vão ficar para serem aí alertadas de que não podem fazer a coisa certa com o coração errado. Então elas vão ficar, Deus vai levar as primícias, ou seja, aqueles que viveram uma vida que realmente agradou ao Senhor. Verso 5. Na sua boca não se achou mentira, nem mácula. Ou seja, na sua boca não se achou engano, eles foram sinceros. Eles não eram pessoas perfeitas, mas eram pessoas sinceras, ok? Eles não eram pessoas perfeitas, porque o ser humano não é perfeito, mas eram sinceros, eram verdadeiros, tinham as motivações corretas no coração. É isso, tá bom? Verso 6. Vi outro anjo no meio do céu, tendo o evangelho eterno, para anunciar aos que habitam sobre a terra, isto é, a toda nação, tribo, língua e povo. Então, observe que o evangelho da graça não pode ser pregado por anjo. O evangelho do reino não pode ser pregado por anjo. Só os homens podem pregar tanto o evangelho da graça como o evangelho do reino, ok? Tanto que nós temos no capítulo 10 de Atos a história de Cornélio, um centurião de uma corte chamada italiana, e esse Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus e que dava muitas esmolas ao povo. As suas esmolas chegaram em memória diante de Deus e Deus resolveu salvar Cornélio. Mandou um anjo lá para dizer: olha, Cornélio, as suas esmolas e a sua vida piedosa, o seu testemunho, chegou diante de Deus, está em memória diante dele. Ele manda agora você enviar homens até Jope, a casa de Simão o curtidor. Na casa desse homem, Simão o curtidor, tem um homem
hospedado. Ele se chama Simão Pedro. Mande alguém lá buscar ele para que ele possa pregar para vocês o Evangelho, para que ele possa falar acerca da cruz de Cristo. Então Cornélio mandou 2 homens para buscar a Pedro, para que Pedro pudesse pregar o Evangelho da graça para ele, porque o anjo que lhe apareceu não pôde pregar, ok? O anjo que apareceu para Cornélio não pôde pregar, porque só os homens podem pregar, tanto o Evangelho da graça como o Evangelho do reino. Mas olhe bem, um anjo apareceu voando no meio do céu e ele pregou o Evangelho eterno. Então, o Evangelho eterno, diferente do Evangelho da graça e do Evangelho do reino, o Evangelho eterno pode ser pregado e vai ser pregado por um anjo que vai parar no meio do céu e ele vai pregar e toda nação, tribo, língua e povo vai ouvir. Qual é o conteúdo do Evangelho da graça? O conteúdo do Evangelho da graça é arrependimento de pecados e fé em Deus. É isso que a Bíblia diz. Que o Evangelho da graça ele constitui-se em arrependimento de pecados e fé em Deus. Qual é o conteúdo do Evangelho da graça? Arrependimento de pecados e fé em Deus. Qual é o conteúdo do Evangelho eterno? Está aqui, ó, verso 7. Ele vai dizer em alta voz: temei a Deus e dá-lhe glória. Ou seja, aqui não precisa arrepender de pecado, nem ter fé em Deus. Só precisa temê-lo e glorificá-lo. E não glorificar nem adorar a imagem do anticristo. Tá vendo? Nem ao anticristo, nem a besta, nem a sua imagem. Mas temer a Deus e dar a Deus a glória. Ok? Pois chegou a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. São todas as 4 coisas da natureza que foram feridas lá atrás, né? Lá atrás Deus feriu 4 coisas na natureza antes de ferir os homens. E aqui estão esses 4 elementos feridos, né? Vamos lá. Outro anjo, o segundo, surgiu dizendo: caiu, verso 8, a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. E seguiu ainda outro anjo, o terceiro, dizendo em alta voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca na testa ou na mão, esse também beberá o vinho da fúria de Deus, que está preparado sem mistura no cálice da sua ira, que são aquelas 7 taças que estão dentro das 7 trombetas, porque funciona assim, ó. Tinham 7 selos no livro que estava na mão direita do que estava sentado no trono, lá em Apocalipse 5. No capítulo 6, verso 1, o Cordeiro começa a abrir esses 7 selos. Dentro do 7º selo, tem 7 trombetas, ok? Dentro da 7ª trombeta tem 7 taças, que são os 7 últimos flagelos, que são a ira de Deus, é o cálice da ira de Deus, ok? Então, vai pegando aí. Verso 10. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso nem de dia nem de noite os que adoram a besta, a sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus. E a fé em Jesus. Então vi uma voz dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. A partir de agora, não foram os que morreram no passado. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor a partir de agora. Esse momento aqui do verso 13 de Apocalipse 14 é Mateus 24 e 21. É a grande tribulação. E ele está dizendo: bem-aventurados que morrem agora no Senhor. Quem morre no Senhor, na tribulação, é bem-aventurado. Vamos lá. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus labores, pois as suas obras os acompanham. Ok? As obras os acompanham. Olha que coisa tremenda.
Então todos aqueles que morrerem durante a grande tribulação, que não amarem a sua vida até a morte, mas forem decapitados por amor do Senhor, para não receberem a marca da besta e para não adorarem a sua imagem, esses também ressuscitarão e serão levados antes da volta de Jesus como vencedores tardios. Esses são os que estão em Apocalipse, no capítulo 20. Eu vou ler lá com você. Apocalipse, no capítulo 20, verso 4. Deixa eu ler aqui. Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Vi tronos e assentados sobre eles, vi trono e os que se assentaram sobre eles, a quem foi dado o poder para julgar. Outra tradução, vi tronos e assentaram sobre eles, e os que assentaram sobre eles, lhes foi dado poder para julgar. Vi as almas dos que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, viu? Mateus 24, 21. E nem a sua imagem, não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas nem na mão. E eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, na tribulação, os que não foram levados no rapto, né, das primícias, eles vão ficar e eles vão ser degolados, e os que forem degolados para não receber a marca da besta, nem adorar a sua imagem, serão chamados vencedores tardios. Eles vão chegar como a respiga, as colheitas deixadas para trás na colheita da primícia. Ok? Jesus é o molho, por isso que ele não pôde ressuscitar sozinho, ele ressuscitou com muitos santos. Se ele vai sozinho, ele era um ramo, mas ele ressuscitou com outros santos, fizeram um molho, levou o molho. Esses aqui do Apocalipse 14, do verso 1 ao 5, a primícia é a oferta da primícia, é o homer, ok? São os litros que são levados depois, ok? E agora a respiga, os vencedores tardios, são esses aqui que morreram no Senhor a partir daquele momento, a partir do momento em que a grande tribulação começa. A grande tribulação vai durar 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz. No meio da semana é quebrada a aliança do anticristo com os judeus, e aí nós temos outras 3 anos e meio, o restante 3 anos e meio de grande tribulação como nunca houve desde que o mundo é mundo, ok? Apocalipse verso 14. Então nós já vimos 2 colheitas, né? A colheita da primícia e a colheita da respiga aí, que são os que vão morrer durante a grande tribulação para não adorarem a besta nem a sua imagem. Agora no verso 14 diz, olhei, e eis uma nuvem branca. Aqui já é a volta do Senhor. Tudo isso que aconteceu antes da volta do Senhor. No verso 14 agora é a volta do Senhor. Olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. Para que a foice? Para cegar a sua colheita. Verso 15. E outro anjo saiu do santuário, gritando em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem, envia a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, porque a seara da terra está madura. Veja, a seara da terra aqui, que está madura, é o restante da colheita. Já tirou o molho da primícia, já tirou a oferta das primícias, já tirou a respiga, e agora vai cortar o restante da colheita. Verso 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, olha isso, aquele que está sentado sobre a nuvem, lançou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, foi a terceira colheita. Esses foram levados para a nuvem, ok? É o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 17. Capítulo 4, verso 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Tá bom? Perdão. Então, esse arrebatamento aqui, desses que estão sendo ceifados, é o de 1 Tessalonicenses 4, 17. São levados para o encontro do Senhor nos ares, nas nuvens. Ok? Essa é a terceira colheita aqui. Deixa eu ler com você aqui Mateus, capítulo 13, verso 39.
que nós vamos ver o que é essa foice passada na terra, porque ele lançou a foice na terra, ok? Verso 39. O inimigo que semeou, ou seja, quem semeou o joio no campo do Senhor, eu vou ler o 38 para você entender. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Lembra que o semeador plantou a palavra do reino? Então aqui no verso 38 diz, ó, a boa semente são os filhos do reino, ok? E o joio são os filhos do maligno. O inimigo semeou, e esse inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro são os anjos. Tá vendo aí? Ó, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Os ímpios serão queimados no fogo eterno. Ok? Verso 41. Mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles colherão, seus anjos, os ceifeiros, eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. Eles vão tirar e vão lançar numa fornalha, ok? Que é o lago de fogo. Mas aqueles que são de Cristo serão recolhidos ao encontro dele nos ares, ok? Nos ares, nas nuvens. São esses aqui que foram cortados aqui, chamado restante da colheita. No verso 17 e 18, nós temos a falsa videira, porque lá em João 15, Jesus é a videira verdadeira. Se ele é a videira verdadeira, é porque tem uma falsa videira, ok? Então, verso 17 e 18. E Apocalipse capítulo 14, verso 17 e 18, tá? Outro anjo saiu do santuário, que está no céu, tendo ele também uma foice afiada. Saiu do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: envia a tua foice afiada, ok? E ajunta os cachos da videira da terra. Videira da terra. Tem uma videira que é do céu, que é Cristo, Jesus, a videira verdadeira, e aqui é uma falsa videira. Veja, tudo que Deus tem, o diabo também tem uma versão falsificada. Jesus é uma videira, Deus é o viticultor, o diabo tem uma videira que ele também é o viticultor, ok? Só que é uma falsa videira. Ó, então, vidima os cachos da uva, da videira, porque as uvas já estão bem maduras, ok? Verso 19 e 20. Então o anjo passou a sua foice na terra, vidimou. Essas uvas aqui são aquele joio. As uvas aqui e o joio que vai ser lançado no fogo, é a mesma coisa, ok? Então o anjo passou a foice na terra e vidimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e o sangue correu do lagar até a altura do freio dos cavalos, na extensão de 1.600 estádios, aproximadamente 296 quilômetros, um rio de sangue. Isso aqui é o Armagedon, quando ele vai pisar o lagar das uvas. Aqui as 7 taças foram derramadas. Então presta atenção. As 7 taças da ira de Deus, que o crente não pode sofrer, porque aqui em Romanos, eu vou fazer questão de abrir para você, Romanos capítulo 5, deixa eu abrir aqui, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, verso 9, a ver aqui, Romanos 5, 9, aqui. Romanos capítulo 5, verso 9, diz que nós, os que fomos salvos, que temos vida eterna, os filhos de Deus, os que fomos reconciliados com o Senhor, ok? Não podemos sofrer a ira de Deus. Veja aqui. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados no seu sangue, seremos, por meio dele, salvos da ira. Ou seja, alguém que foi salvo, alguém que tem vida eterna, não pode sofrer a ira de Deus, ok? Mas a ira de Deus só é derramada quando as 7 taças são derramadas, com os 7 flagelos, no final da grande tribulação, no advento da volta do Senhor Jesus sobre as nuvens. Nesse outro período, haverá pessoas salvas na terra, sofrendo na tribulação, e aliás,
Eu vou dizer aqui uma frase, quem puder suportar, suporte, quem não puder, eu sei que os religiosos vão pirar, mas eu vou falar. A grande tribulação vai produzir mais vencedores do que toda a era da igreja. Porque Paulo escreveu claramente que as tribulações geram vencedores. E a maior tribulação de todas vai gerar o maior número de vencedores de toda a história. Na grande tribulação, ok? Vai ser gerado mais vencedores do que toda a era da igreja. Um beijo no teu coração. Já foi 1 hora, mas que Deus te abençoe. E a qualquer dia nós voltamos aí para mais lives sobre esse assunto do Apocalipse, que é fascinante. Ok? Faça perguntas, questione, leia de novo. Isso tudo faz parte. Vamos fazer uma foto aqui, vamos fazer um print, ok? Vou pegar minha Bíblia aqui, a gente faz um print para você postar essa foto aí, ó. Posta essa foto aí estudando com o pastor Eduardo Reis. Me marque, ok? Printa a tela, me marque. Posta aí no seu stories, que eu vou repostar aqui no meu, os melhores stories. Então seja criativo aí no seu stories, tá bom? Bora lá! As 3 colheitas de Apocalipse 14. Printa aí. Olha o toque da trombeta. A trombeta tocando aí. Bora lá, qualquer dia nós vamos falar sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, tá bom? Vamos ver se a gente marca uma outra live para isso. Beijo no teu coração e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Ah, detalhe, deixa eu dizer uma coisa aqui, pessoal, antes de nós sairmos aqui, desculpe. Você que quer estudar conosco, nós temos a Escola do Reino Club. Tem muita gente que vai perguntando, pastor Eduardo, como é que eu posso estudar com você? Na Escola do Reino Club. Você se matricula lá, paga R$ 49,90 por mês e você tem acesso a todas as nossas aulas, tudo que é colocado lá, todos os nossos desafios, você pode participar ao vivo, mas se você entrou, por exemplo, o desafio de Apocalipse, que foram 23 dias de aula, em 22 dias nós estudamos todo o livro do Apocalipse, eu dei mais uma aula bônus, ok? Mas você pode ir lá e assistir esses 22 dias e todo o conteúdo, tem lá mais de 400 horas de conteúdo gravado, você vai levar 2, 3 anos para assistir tudo. E tudo que nós fizermos ao vivo lá, nos desafios, você pode participar, tá? E tudo isso por R$ 49,90 por mês. Então é só clicar lá e fazer parte do nosso clube, Escola do Reino Club, ok? Beijo no teu coração e Deus te abençoe. O link está na bio, é só clicar na bio aí que tem um link para você participar da Escola do Reino Club, ok? O Thiago Lobo deixou aí o link na bio, tá bom? Pode clicar lá, beijão, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, tchau, 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 tchau. Não esqueça de printar, de marcar me marcar e marcar o meu Instagram, compartilhar no seu stories que eu quero compartilhar no meu, tá bom? Beijo, Deus abençoe.